Olá pessoal, eu sou a Carol Maciel do blog Ação da Ansiedade e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a primeira vez que eu tive crise de pânico e o que eu faço nos dias de hoje para controlar a minha ansiedade. A primeira vez que eu tive pânico foi no ano de 2010. Eu estava correndo na praia, próximo à minha casa, e na volta eu já estava sentindo que eu não estava muito bem. Eu sentia as minhas pernas dormentes e eu tinha uma leve sensação de que eu estava apagando, de que eu não estava ali naquele lugar. Então na volta eu comecei a correr devagarinho para poder parar e não ter nenhum problema mais grave. Então eu cheguei próximo a um banquinho. E ali eu apaguei meio que sentada porque as pessoas que estavam próximas me ampararam ali. Para minha sorte tinha uma enfermeira que me ajudou a ficar ali comigo, a respirar comigo, né? E o dono do quiosque trouxe uma água de coco para mim. Eu estava, segundo as pessoas, com a boca seca, pálida, eu não tinha a sensação de que eu estava naquele local, para mim eu estava completamente fora daquele lugar, e eu estava praticamente apagando, eu tinha a sensação de que eu ia morrer ali. E aí eu fui voltando ao normal aos poucos. Eu tomei essa água de coco, fui melhorando, fui voltando à cor. Eu não sei se foi sorte ou se foi milagre, mas eu sei que foi a primeira vez que eu tive o pânico, né? Nesse dia chamaram um SAMU para me atender, para me socorrer. Então eles verificaram a pressão arterial e fizeram o teste do diabetes, né? E estava tudo normal. Eu conseguia falar normal, eu estava normal, andava normal, eu tinha tomado café da manhã, inclusive. Embora fosse um dia muito quente, e eu tenha ido correr às 10 da manhã, que não é um horário muito recomendado para quem é atleta amador, né? Então eles me deixaram em casa, e ali em casa eu fiquei. A primeira coisa que eu fiz foi procurar um cardiologista para saber se eu tinha algum problema cardíaco, para poder me tratar, né? Foi a primeira coisa que me passou na cabeça, foi a questão do cardiologista. Eu acho que muitos de vocês também passam por isso. E aí eu fui ao cardiologista, fiz os exames clínicos, fiz os exames cardiológicos, todos deram normal. E depois eu fui ao neurologista para saber se eu tinha algum problema, tinha tido algum AVC, alguma coisa nesse sentido, que também deu normal, né? Então, e fiz os exames normais para poder saber se era algum problema de saúde mais grave, enfim, e não era nada, não constava nada. Então eu fui para o psiquiatra, que fez o diagnóstico no finzinho de 2010 e ele diagnosticou ansiedade generalizada. Aí em 2011 eu fui trabalhar numa organização social que trabalha com vulnerabilidade social e pessoas em situação de risco, coisas que eu gosto muito, assim, de trabalho com ajuda a pessoas. Enfim, eu estava muito feliz, eu gostava do que eu fazia, trabalhar com pessoas queridas, e fazendo aquilo que eu gostava. E aí a gente teve uma reunião em São Paulo e a gente foi de avião e eu tive uma crise dentro do avião. Eu quero sair daqui! Calma, senhora, por favor, tem que se controlar. Deixa, eu cuido dela, aeromoça. Eu quero sair. Fique eu quero quieta sair aí. daqui. Quieta! Dá licença, eu cuido disso. Eu sou médico. Por favor, moça, fique calma. Cala esta boca, diabo. Cala a boca. Fica... Doutor, chamada telefônica. Tudo vai acabar muito bem. Por favor, procure se controlar. Eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui. Eu quero sair. Eu acho que é a pior coisa dentro das crises de pânico que a gente tem. Talvez você tenha passado por outras piores, mas no meu caso eu acho que foi a pior, porque assim, dentro do avião você não pode fazer nada, né? Você não tem como sair do avião, você não tem como sair correndo.
E os comissários não podiam fazer nada comigo, né? Não tinha medicamento para me passar, para me dar. E eu fui do Rio a São Paulo me aguentando naquela taquicardia que até então eu não saberia que ia passar, e só passou quando a aeronave aterrissou. E foi horrível, assim, eu acho que foi a pior experiência que eu tive dessas crises de pânico. Durante esse trabalho também, assim, eu não tive mais crise nesse trabalho. Essa foi uma crise isolada que eu tive e não tive mais. Mas aí eu continuei, porque como qualquer outra pessoa, precisa trabalhar, você precisa ir em frente. Eu não tinha muito conhecimento sobre as crises, eu não sabia o que estava acontecendo direito, mas eu sabia que eu tinha que ir em frente, eu tinha que trabalhar, porque eu precisava trabalhar. E aí continuei. Mas eu continuei sentindo, assim, tendo algumas dormências nas pernas, as extremidades das mãos ficavam muito, transpiravam muito, eu sentia falta de ar. E eu trabalhava numa ladeira, assim, então eu subia essa ladeira e eu começava a me sentir super mal. Então chegou um determinado momento que eu achei melhor sair. Pra que gritar? Eu não aturo isso. Meu marido tem 2 empregos. E passou, e eu comecei a não sentir mais nada, eu estava em casa, fazia as coisas normais, ia pra rua, não sentia crise nenhuma, não tinha fobia social, não tinha nada, estava super bem. Então eu resolvi assim, vou investir na minha carreira, porque eu recebi uma indenização contra um banco, consegui um bom dinheiro, e aí eu resolvi fazer um intercâmbio e fui para a África do Sul. Eu escolhi a África do Sul porque eu queria ter fluência no inglês e porque era um clima muito próximo ao nosso e tinha toda uma história relacionada ao Mandela, ao Desmond Tutu, que é uma referência para mim como ser humano e como luta de movimento social. E aí no ano de 2012, em setembro de 2012, eu fui para a África do Sul. Na África do Sul, Cidade do Cabo especificamente, eu vivi os melhores dias da minha vida, os 3 primeiros meses melhores da minha vida. Porque é uma cidade incrível, é uma cidade linda, é uma cidade colorida, é uma cidade alegre, viva, é um lugar que você vai e que é impossível de você não ser feliz naquela cidade, né? As pessoas são muito receptivas, assim, é como o brasileiro, assim, é muito próximo ao brasileiro, só tem algumas questões culturais, o apartheid ainda permanece e tal, não o apartheid como regime, mas social, enfim, mas você consegue viver naturalmente, é um lugar maravilhoso, lindo por natureza, tem praias paradisíacas, você vai pro oceano, você está no Oceano Atlântico, mas também pode ir para o Oceano Índico. Enfim, é uma viagem que eu recomendo que quem quiser fazer, faça, porque não vai se arrepender. Os 3 primeiros meses da minha vida foram maravilhosos. Eu conheci pessoas maravilhosas, eram meus parceiros, meus amigos, a maioria mora em São Paulo, são meus amigos até hoje, são pessoas que eu tenho no meu coração, que eu tenho saudade imensa de cada um deles. Cada um seguiu a sua vida com seus projetos, casaram, tiveram filhos e a vida seguiu assim, normalmente. Mas naquela época, eles ficaram 3 meses e eu continuei na África. Só que eu continuei sozinha. E quem faz intercâmbio durante muito tempo sabe que se você não, ou você arruma um emprego, ou você encontra uma outra forma de você se ocupar, porque se você não se ocupar durante esse tempo, você naturalmente vai entrar em depressão. É muito comum quem tem depressão em intercâmbio que fica sozinho. Puxa vida! Então foi o que aconteceu. Nos 3
últimos meses que eu fiquei oficialmente lá, eu tive uma depressão, eu não conseguia sair de casa, eu não queria sair de casa, eu tive novos amigos, novas pessoas chegaram, pessoas maravilhosas, pessoas que perceberam, inclusive, que eu estava entrando num processo depressivo, que me chamavam para sair, eu não queria, eu não sentia mais graça no lugar, eu não sentia mais prazer em estar ali, e eu contava os dias para vir embora, né? Eu fiz uma viagem maravilhosa no Réveillon, durante o Réveillon, que eu fui conhecer a savana africana, eu fui para Botsuana, fui para Zimbábue, e Zâmbia e alguns outros países, e eu vi a realidade, a outra realidade da África, assim como o nosso Brasil, que tem uma outra realidade, são Brasis e lá são Áfricas, né? Então, aquilo mexeu muito comigo, né? Quando eu voltei, eu senti que eu já não era mais a mesma pessoa que eu tinha ido. Então, aquela alegria da cidade do Cabo não me fazia mais parte, porque a pobreza, a tristeza, o povo não é triste. Apesar de toda a pobreza, era uma alegria imensa. Eu tive essa depressão em 2012, entre 2012 e 2013, e contava as horas para voltar. E aí eu voltei para o Brasil. E aí eu comecei a trabalhar com freelas, outras atividades que não tivessem vínculo empregatício, até que eu conseguisse um emprego que me desse um pouco mais de estabilidade. Então, em 2014, em janeiro de 2014, ano eleitoral, eu consegui um emprego numa organização social vinculada ao Estado. E aí, tudo bem, eu estava num lugar que eu gostava de trabalhar com vulnerabilidade social, situação de risco, é o meio que eu gosto de trabalhar, ajudar pessoas, estar no meio do movimento social, de direitos humanos, é o que eu gosto de trabalhar. E aí fui para lá, comecei a trabalhar, comecei a me dedicar, e como eu trabalho, como eu sou jornalista, teve um período no período eleitoral, que eu não podia mais publicar nada, foi o período mais ou menos entre julho e outubro, que é um período que você é proibido pelo Tribunal Regional Eleitoral de fazer qualquer tipo de publicidade em relação a políticos, né? Ou ações diretas e indiretas. Então eu tive que parar de publicar e tive que basicamente parar de trabalhar. Mas eu já estava sentindo que eu estava em processo depressivo, né? E aí eu fui buscar uma médica. Eu fui, no caso, para uma endocrinologista, porque eu estava me sentindo mal com a minha autoestima. Eu estava me sentindo muito pesada, muito gorda, eu não estava feliz. Eu acho maravilhoso a mulher que consegue se sentir bem, estando gordinha ou gorda, seja como ela estiver. Se você consegue se sentir bem assim, que bom, maravilha, você tem a autoestima joinha, e é isso mesmo que você tem que sentir, e é isso mesmo que as mulheres têm que sentir. Mas na época isso era muito difícil para mim, isso me abalava muito emocionalmente. Então por onde a depressão entra em mim é através da autoestima. Então aquilo começou a desgastar em mim, e a depressão começou a aparecer. Novamente começou a aparecer, mas eu estava convicta de que não ia largar trabalho nenhum, por causa nem de depressão, ou síndrome do pânico, ou ansiedade generalizada, e continuei lá. Até que, na minha cabeça, assim, eu só ia sair de qualquer trabalho, de onde fosse, se me demitisse. Se não me demitissem, eu ia continuar, eu ia procurar os médicos e tal, ia tratar da depressão, mas eu não ia sair de lugar nenhum. Que eu acho que
é o certo a fazer, assim, é você encarar de frente, você precisa trabalhar como qualquer pessoa. Eu também precisava trabalhar e preciso trabalhar. E aí continuei. Até que veio o governo, teve eleição, teve um novo governo e em 2015, em agosto mais ou menos de 2015, que já estava com o novo governo, eu tive o meu desligamento do governo. Na ONG, eu percebi que a minha depressão estava associada à questão da autoestima. E eu estava me sentindo muito feia e muito gorda. E aí eu procurei então um cardiologista e uma nutricionista esportiva que pudesse cuidar da minha saúde. A nutricionista esportiva, ela me indicou um termogênico manipulado. Foi uma das piores coisas que poderiam acontecer comigo, porque num belo dia eu treinava às 6 horas da manhã, eu tomava o meu pré-treino e com o pré-treino eu já aproveitava e tomava o termogênico para ir treinar. Então eu precisava de meia hora mais ou menos para poder fazer o efeito, então eu tomava 5h30 meu pré-treino e ia treinar. Acontece que nesse dia choveu torrencialmente e a piscina era aberta, então eu não fui treinar. E o termogênico ficou no meu corpo. Eu durante o dia não senti nada. À noite eu fui para casa de uma amiga e eu comecei a sentir. Eu tomei um cafezinho que ela me recebeu, um bolinho, um cafezinho, aquela receptividade super calorosa, e de repente eu comecei a passar mal. Comecei a ter taquicardia, falta de ar, as minhas pernas começaram a tremer e todos os sintomas que vocês já conhecem de síndrome do pânico, eu comecei a sentir ali. E aí essa minha amiga me levou ao hospital. E, pasmem, minha pressão arterial estava 19/11. E aí me encaminharam para a emergência, eu fui medicada. E a médica, eu me lembro muito bem que a médica chegou para mim e falou assim, você não vai morrer, tá? Mas lembre uma coisa, nunca mais na sua vida tome termogênico manipulado para você não ter nenhum outro episódio de crise de pânico, tá? Então, isso ficou muito gravado na minha cabeça e realmente eu não tomo e não recomendo que ninguém tome, mas se você está nessa intenção de tomar, eu sugiro que você diga ao seu médico ou à sua médica psiquiatra que essa é a sua proposta, essa é a sua intenção. E aí você vê se o médico ou a médica vai deixar ou não, porque é uma sensação horrorosa e eu não recomendo isso a ninguém, assim, eu não desejo isso para ninguém. Já em 2015, eu fui trabalhar numa agência de comunicação, assim. A agência é maravilhosa, é uma das melhores agências de comunicação do Brasil e gostaram muito do meu trabalho. Tanto que eu fui cobrir as férias e depois eu fui cobrir a licença maternidade dessa mesma pessoa. Durante esses 5 meses que eu cobri a licença maternidade dessa profissional, eu tive uma crise de pânico dentro de uma agência bancária. E eu tive sintomas normais de crise de pânico, como taquicardia, dormência nas pernas, falta de ar e etc. Mas eu continuei trabalhando normalmente. Ainda em 2016 eu fui efetivada nessa empresa, né? Porque gostavam do meu trabalho. Um dia eu tive simplesmente uma crise de pânico dentro do trabalho e um ex-colega de trabalho foi e me levou no Hospital Conde Modesto Leal, que é o hospital na cidade onde eu trabalhava, que é a cidade de Maricá. E aí eu fui medicada, tomei diazepam e vim para casa. No outro dia eu fui trabalhar normalmente, novamente. Acontece que eu já não estava aguentando mais ter as crises. Eu aguentava diariamente, eu suportava diariamente ter as crises. E aí eu decidi, com muita dor no coração, porque é uma empresa que eu tenho muito respeito e carinho, eu decidi me desligar da empresa e começar a trabalhar em casa. E foi o que eu fiz. Eu comecei a trabalhar em home office e assim estou até hoje. Em junho desse ano, de 2017, eu tive a minha última crise. Eu digo última crise porque eu tomei a decisão
de cuidar da minha saúde, né? Eu simplesmente fui a um posto de conveniência, desses comuns, como qualquer cidade tem, com o caixa eletrônico. Eu fui na fila do caixa eletrônico, eu comecei a sentir crise de pânico. E as minhas pernas começaram a tremer, eu senti falta de ar, e ali eu falei, não, eu vou voltar a ter a mesma coisa de novo, eu não quero mais isso pra mim. Então, ali na fila, eu tomei a decisão de não passar mais mal. Eu tomei a decisão pela minha saúde. Eu tomei a decisão, agora eu vou levar a sério a minha saúde. E é isso que eu espero que você faça. Tome decisão pela sua saúde. Leve a sério a sua saúde. Conclua o tratamento, que é isso que eu estou fazendo nesse momento. Concluir o tratamento. É um dia após o outro. É uma vitória a cada dia. E nós vamos vencer. Ok? Um abraço. Meninos e meninas, o que vocês acharam dessa história? Bom, pessoal, então é isso. Se você gostou do vídeo de hoje, dá um joinha aí, compartilha nas suas redes sociais, aproveita e se inscreve no canal e me siga nas redes sociais, tá bom? Até o próximo vídeo.